Olá, muito boa noite. O Tati Notícias está no ar e a gente começa o jornal de hoje falando da Copa. O Brasil conquistou a classificação para as oitavas de final e o herói da partida foi o volante Casemiro, que fez um golaço. O jogador que atua hoje na Inglaterra foi revelado para o futebol aqui em São José dos Campos. A nossa equipe de reportagem foi conhecer a escolinha onde tudo começou e descobriu que tem muita gente seguindo os passos do conterrâneo famoso. Destaque na seleção brasileira do Catar. Vamos ver? Com a bola no pé, muitos pequenos brasileiros sonham em se tornar um jogador de futebol profissional. Com apenas 7 anos de idade, Rafael já sabe muito bem o que quer da vida. Time que eu torço São Paulo e time que jogar Brasil. Sou atacante. Faz bastante gol? Faço. Heitor, de 9, leva jeito com a bola e também sonha com a carreira profissional. Meu irmão já treinou aqui, aí ele falou pra mim vir treinar aqui. Aí ele falou que ia colocar eu aqui. Está gostando? Muito. Quero virar jogador para a seleção brasileira. Mas o que teriam de semelhança essas duas crianças e o volante titular da seleção brasileira e também do Manchester United? Os primeiros passos, todos eles dados no Moreira Esportes, em São José dos Campos. Ex-goleiro profissional, ele montou esse projeto logo após encerrar a sua carreira. E já com 25 anos de trabalho, lembra muito bem dos primeiros chutes do volante multicampeão. Quando ele veio e começou a driblar as meninas lá, eu já vi que ele era bom de bola. Que ele era muito disciplinado já, assim, sabe? Desde criança ele era responsável. Moreira é uma referência no assunto de revelar talentos. Muitos jogadores já passaram por seus comandos, como Ricardo Goulart, por exemplo. Atualmente são 106 jogadores profissionais espalhados pelo mundo que passaram pelo projeto. Mas como é possível identificar um talento em crianças tão pequenas? Às vezes já bate bem na bola, às vezes já dá um drible melhor. Aí depende do tamanho, para você começar a posicionar ele como zagueiro, como volante, você saber se ele tem a qualidade de ser atacante, para você instruindo para que ele alcance o objetivo dele. Então, aqui na escola a gente tem essa intenção de educar, como falei para você, esportivamente, para ele virar um atleta, né? Lembra do Heitor? Aquela criança de apenas 9 anos que sonha em ser jogador de futebol? Depois do treino, ele ficou ali, batendo bola sozinho. Segundo o seu Moreira, ele tem Casemiro como inspiração. É um atleta que foi crescendo com a gente aqui, respeitador, educado, disciplinado, assim, principalmente assim, ser bem competitivo nas coisas, cara. Ele não chegava atrasado, não saía antes do treino, ficava batendo bola sozinho. Então ele era bem disciplinado nisso aí, cara, e ele até hoje. Agora com 30 anos de idade e muitos títulos na bagagem, a relação entre os dois continua bem próxima, que pode ser observada em detalhes, como neste presente com um recado especial para meu amigo e paizão Moreira. A gente tem uma amizade muito boa, tanto ele comigo, com meu filho, com a minha ex-esposa, com a minha filha. Já fui também lá na Espanha, agora estou esperando ir para a Inglaterra. Né? Então a gente tem assim, cara, como se fosse família mesmo. Né? Carlos Henrique Casimiro saiu de São José dos Campos para conquistar o mundo e, quem sabe, o Hexa para a seleção brasileira. E você vai conhecer agora uma fotógrafa que está fazendo o maior sucesso, produzindo figurinhas personalizadas da Copa. Muita gente tem adorado se ver no álbum. E não são só as crianças, não. Com a câmera em mãos e trabalhando com a criatividade, Vanessa ganha vida registrando momentos incríveis e inesquecíveis dos seus clientes. Eu trabalho há 12 anos com a fotografia. Eu trabalhava num banco, saí de lá e investi em equipamento fotográfico que eu adorava. Então era uma paixão e hoje é minha profissão. E em clima de Copa do Mundo, ela conseguiu dar um jeitinho de atrair ainda mais clientes. E a ideia das figurinhas começou porque eu fui aprendendo design gráfico em casa, com meu marido, que ele já trabalhava com isso. E daí eu tive a ideia do ensaio Minha Primeira Copa, só para bebês na idade do meu filho. E daí veio a ideia da figurinha. Então eu juntei o útil ao agradável. Com essa atração das figurinhas, os pedidos vêm de todo o canto, não é mesmo, Vinícius Valverde? E a reação dos clientes sempre surpreende e os mantém fiéis aos trabalhos da Vanessa. Quem é o jogador? Você? Eu tô aqui na figura. Na seleção da Vanessa, eu e o cinegrafista Carlinhos Brasil estamos escalados. Ah, nada, olha só.
data tá certinha, mano. Ah, né? Eu sei tudo. Minha altura, meu peso. Tá forte, hein, Carlinhos? Tá forte? Legal, obrigado. Figurinhas personalizadas com pacotinhos e tudo mais. E assim, a Vanessa marca um golaço como um diferencial nas fotografias. E são figurinhas que não acabam mais. É muita figurinha, né? É muito cliente. E o que acontece? Eu entrego a figurinha de brinde para uma mãe. Aí a avó também quer, a madrinha também quer, e a mãe acaba me ligando depois para comprar por fora. E daí eu acabo entregando muito. Então, em uma família, por exemplo, eu entrego para 30 figurinhas por família. Durante a Copa, eu chego a fazer, em média, 40 ensaios, que é bastante. E depois a gente vai para a mesma família, mais. Assim, o que eu falo é que as figurinhas dá para encher um álbum. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que Taubaté registra aumento dos casos de uma doença que afeta cães, gatos e pode ser transmitida para o ser humano. É já já. E você já ouviu falar sobre esporotricose ou doença da roseira? É uma doença causada por um fungo que afeta cães, gatos e pode ser transmitida para o ser humano. Taubaté registrou um aumento de casos de 2021 para cá. Em 2022, 10 casos foram registrados em gatos e 6 pessoas foram infectadas. Por isso, a prefeitura está alertando a população. Vamos entender melhor sobre essa doença com a Miriam, médica veterinária aqui do município? Vamos lá, Miriam, explica pra gente então, para quem não conhece, é uma doença que muita gente ainda não sabe e eu também não sabia, sobre o que é de fato essa doença. Explica pra gente. Então, a esporotricose é uma doença de solo, tá? Primeiramente. Então, como os gatos têm esse hábito de enterrar as fezes, eles são os animais que têm mais risco de se contrair essa doença. Então, eles enterram as fezes no solo, ficam com fungo nas unhas e essas unhas contaminadas, às vezes eles se coçam ou, por exemplo, brigam por território com um outro gato e daí contaminam um outro animal. Então, essas lesões de face que vão se formando por esse fungo são disseminadas dessa forma. Qualquer arranhador, mesmo que leve, pode causar essa contaminação pelo fungo. E, além disso, às vezes, quando tem lesão em região de nariz, o espirro também pode contaminar as mucosas de uma pessoa ou de um cão, dependendo da proximidade. Percebendo esse aparecimento da esporotricose em Taubaté, nós começamos a solicitar aos laboratórios que mandassem os resultados positivos dele e a gente começou a perceber a necessidade de instituir no nosso município esses cuidados de vigilância, simplesmente com o intuito de impedir essa disseminação dessa doença, que a disseminação é fácil, apesar de ter tratamento, né, ter cura, a gente precisa ter cuidado para ela não se alastrar. Então a gente está fazendo esse controle desde o comecinho para impedir que aconteça essa disseminação. Esses animais que têm tutores, observar qualquer lesão de pele que não está melhorando com as pomadas convencionais e levar ao veterinário para fazer o exame, que vai ser um raspadinho simples, que vai diagnosticar o Sporotrix scank, né, que é o parasita que nós estamos falando nesse momento. E daí, ele diagnosticado, esse animal vai entrar em tratamento e vai ser curado. Assim como o tutor, se for o caso, se ele adquirir a mesma doença do animal. É isso, gente. Informação, então, um controle ali, um alerta para a população, mas tudo controlado, a prefeitura aí tendo todo esse controle também da doença e a população também fazendo a parte dela. De Taubaté, Gabriela Leite. Vamos ver como fica o tempo amanhã? As chuvas continuam aqui no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e também no litoral. A Defesa Civil emitiu um alerta para a população. Até essa sexta-feira, a previsão é de chuva forte e essas chuvas podem vir acompanhadas de granizo, ventos e raios. Por isso, cuidado. Em São José dos Campos, o tempo fica nublado nessa terça-feira e pode chover a qualquer momento. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já em Taubaté, o sol deve aparecer entre as nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva. Os termômetros marcam 18 e 25 graus. Na praia, em São Sebastião, o dia começa com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva durante a manhã e a tarde.
tarde, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí, o dia amanhece mais fresco, o sol fica encoberto pelas nuvens e tem possibilidade de chuva, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma campanha de solidariedade que está arrecadando brinquedos para crianças carentes de Taubaté. Não sai daí! O mês está acabando e a campanha Novembro Azul de combate à conscientização ao câncer de próstata também. Mas fique atento, os cuidados contra a doença são permanentes. Por isso, o exame de prevenção é fundamental e foi o que salvou a vida do seu Devair. Ele descobriu o câncer em estágio avançado e teve a expectativa de vida reduzida para 3 meses. Mas graças ao tratamento, hoje está curado. Para quem vê seu Devair andando pelos corredores de um hospital, não imagina o quão forte e guerreiro ele é. Diagnosticado com câncer de próstata e desenganado pela medicina, seu Devair é o próprio significado de perseverança e fé. Em julho de 2019, eu tive muitas dores nas costas, caí de cama assim da noite para o dia e fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, fizeram uma tomografia. Ela deu câncer de próstata com metástase óssea na coluna vertebral, nos arcos costais, na região sacroilíaca, nos ossos da bacia, no fêmur, no úmero e com uma alça intestinal inchada, com um diagnóstico de 3 meses de vida. Esses 3 anos aqui, graças a Deus, eu estou aqui, estou de pé e estou contando história. Uma doença silenciosa e com um poder de destruição muito forte. O urologista Felipe Vasconcelos dá alguns detalhes desse câncer tão perigoso. O câncer de próstata ele se assemelha muito a outras doenças como pressão alta, diabetes, que são doenças que não dão sintomas no início. Então, uma doença que, para que seja diagnosticada no começo e que seja tratado, o paciente não vai perceber grandes alterações. Daí a importância de se fazer o exame preventivo com o exame de toque e o exame de sangue. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo o último levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer. Em novembro, a cor azul ganha um significado muito forte, que serve de conscientização sobre a importância do cuidado da saúde masculina. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o câncer de próstata seja diagnosticado ou rastreado a partir dos 50 anos de idade para aquelas pessoas que não têm nenhum fator de risco, para aqueles homens que não têm nenhum fator de risco, ou seja, não tenham nenhum familiar de 1º grau com a doença ou homens de coloração de pele negra. Nessa população, o índice de câncer de próstata, a incidência do câncer de próstata é maior. E por isso a gente recomenda que esse rastreamento comece um pouco antes, a partir dos 45 anos de idade, com o exame de toque e com o exame de sangue, o PSA. Seu Devair está bem consciente quanto ao seu novo modo de viver e faz um apelo a todos os homens acima dos 40 anos de idade. Que é muito importante as pessoas que, homens principalmente, né, que não têm coragem de fazer os exames, acham que é preconceito e tal, não deixe de fazer. Vamos falar de solidariedade. Neste final de ano, você pode adotar uma cartinha e realizar o sonho de uma criança carente. Um shopping de Taubaté está recebendo brinquedos que serão doados para crianças assistidas em algumas instituições de caridade da cidade. As cartinhas com os pedidos de presente estão penduradas nesta árvore de Natal. Basta escolher uma e fazer a doação. Então, essa é uma parceria do Rotary com o Taubaté Shopping. Foi decidido que seria apenas brinquedos para que a gente pudesse atingir um número maior de crianças, né? A pessoa retira a cartinha e depois retorna com o presente e com a cartinha junto para que nós saibamos quem foi a criança que vai receber, quem é a criança que vai receber aquele presente. As doações devem ser entregues aqui no Taubaté Shopping até o dia 15 de dezembro. A intenção é presentear cerca de 1.000 crianças de 4 entidades socioassistenciais e de 2 pastorais da criança de Taubaté. A entidade vai preparar uma festa
com a entrega dos presentes e as pessoas que doaram serão avisadas dessa festa, para que eles possam, se houver interesse, participar. É sempre muito gostoso e sempre muito gratificante fazer isso. E assim a gente termina mais um Tati Notícias. Obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.